Quero convidá-la a abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versos 1 e 2. Deixe a sua Bíblia aberta que nós vamos caminhar por outros textos bíblicos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A Bíblia diz assim, meus irmãos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Que Deus fale ao nosso coração através da sua preciosa palavra. Meus irmãos, quando nós fazemos a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos aprender muitas coisas. Eu não estaria cometendo nenhum erro se, ao final da leitura da carta de Paulo aos Efésios, se eu parasse aqui para ler os 6 capítulos, eu dissesse assim para os irmãos: sejam ricos. A gente é inflamado pela chamada teologia da prosperidade que permeia o cenário evangélico no Brasil e fora do Brasil, que quando a gente ouve uma palavra assim, a gente acha isso estranho. E o pastor Rafael agora está adotando a teologia da prosperidade de forma alguma. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, assim como também não somos adeptos da teologia da miserabilidade. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, em vários momentos, o apóstolo Paulo fala assim, que vocês sejam enriquecidos pela graça do Senhor. Vários momentos o apóstolo Paulo repete isso quando ele escreve aos Efésios. Por que o apóstolo Paulo fez isso? O Espírito Santo de Deus trouxe ao seu coração, na sua primeira prisão ali em Roma, um tema muito interessante. De muitas formas, a igreja do Senhor estava sendo influenciada para que pudesse perder o seu foco e pudesse abrir mão do evangelho da graça de Deus, das verdades espirituais e seguir as propostas do maligno, do inimigo. Ao longo das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós vamos sempre ver orientações, exortações, palavras do apóstolo Paulo para que a igreja pudesse refletir e ela pudesse então se manter fiel ao evangelho e ao Senhor. Porque de inúmeras formas o inimigo estava sempre tentando agir no contexto da igreja, no meio da igreja, para que a igreja pudesse perder o seu foco. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, meus irmãos, ele está escrevendo para uma igreja que estava na cidade de Éfeso, hoje a região da Turquia. A cidade de Éfeso, especificamente, as pessoas que moravam ali, eles tinham o conhecimento sobre riquezas. Por quê? Porque a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, a atual Turquia hoje, era centro administrativo do Império Romano. O banco do Império Romano estava ali em Éfeso. A cidade de Éfeso também estava nela o templo da deusa Diana. Era um grande local de idolatria, prostituição, promiscuidade e todas as coisas derivadas disso, de um culto idólatra. Era um templo muito grande. E naquele templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, existia naquele templo muitas coisas de valor, obras de arte de um valor muito grande. Então, isso enriquecia ainda mais a cidade de Éfeso. Portanto, os moradores de Éfeso tinham conhecimento sobre aquilo que era riqueza humanamente falando. E os irmãos da igreja em Éfeso, que eram moradores de Éfeso, automaticamente também tinham conhecimento sobre aquilo. Agora é bem interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever aqueles irmãos para falar sobre a mesma riqueza que os homens, que as pessoas daquela cidade tinham acesso e conhecimento. Não. O Espírito Santo de Deus usa a vida de Paulo para falar sobre coisas muito mais profundas e de muito mais valor do que as coisas que as nossas mãos podem pegar e que os nossos olhos podem ver. O apóstolo Paulo é usado por Deus para falar sobre riquezas espirituais. E, portanto, ele foi ministrando aos irmãos da igreja em Éfeso, dizendo que os irmãos em Cristo Jesus, eles que verdadeiramente eram ricos. Os homens poderiam ter
aquilo que fica restrito aos homens, riquezas humanas. Mas Paulo compartilha que em Cristo Jesus, os irmãos eram ricos muito maior do que os homens, porque eram ricos das riquezas e de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos sobre riquezas que eles tinham em Cristo Jesus. E nesta noite, pela misericórdia do Senhor, por sua bondade, nós vamos refletir sobre algumas dessas riquezas que o apóstolo Paulo falou, orientou, ensinou, mostrou para os irmãos de Éfeso que eles eram ricos de verdade. A primeira riqueza que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo nesta noite, naquilo que escreveu aos Efésios, é que nós somos ricos porque nós fomos e somos alcançados pelos propósitos de Deus em Cristo Jesus. O que significa isso? Cristo Jesus é propósito da parte de Deus para nossa salvação. Portanto, Jesus Cristo, quando é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós começamos a desfrutar das riquezas espirituais. Nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, são as riquezas espirituais que estão acessíveis e disponíveis para todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós temos a paz que excede todo o entendimento. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Em Cristo Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, nós temos a certeza da vida eterna. Em Cristo Jesus, nós temos a bênção de podermos orar e o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ouvir as nossas orações, não por causa de nós, mas por causa do nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós temos a oportunidade de termos, meus irmãos, libertos do poder das trevas, a mente de Cristo. Nós temos a riqueza de termos sido alcançados pelos propósitos de Deus em Cristo Jesus. O capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 10, que é a divisa da nossa juventude, a Bíblia diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Domingo passado, o pastor André explicou todo esse texto para nós. Por isso que eu disse no início, que não seria erro nenhum eu dizer para os irmãos um sermão bem resumido: sejam ricos. Segunda riqueza que eu quero destacar com os irmãos nesta noite, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele compartilha. Atente para isso em nome de Jesus. Assim como nós somos alcançados pelos propósitos de Deus em Cristo Jesus, nós somos enriquecidos pelo Senhor, porque através da nossa vida como igreja, povo de Deus, os propósitos de Deus se cumprem através de nós. E um dos propósitos que o Senhor tem para cumprir através de nós, e nós somos enriquecidos pelo Senhor, é através da nossa unidade. A nossa unidade, ela é propósito de Deus. Quer ver uma coisa, irmão? Os nossos jovens e adolescentes estavam aqui louvando ao Senhor. E esse grupo foi desenvolvendo a música. E juntos nós fomos louvando ao nosso Deus. O que tinha aqui, irmãos? Um grupo. E nós somos uma igreja. Nós estamos no mês da nossa juventude, que é uma juventude. O Senhor nos enriquece e nos abençoa quando nós temos a oportunidade de viver em unidade. Que bênção é saber que os propósitos de Deus se cumprem na vida da igreja. Então, quando a nossa juventude está aqui louvando ao Senhor em unidade, o propósito de Deus se cumpre. Quando a nossa juventude está desenvolvendo junta o mês da juventude, o propósito de Deus se cumpre na vida da igreja. Quando nós vivemos a nossa vida de igreja, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz,
Nós estamos, como igreja, vendo Deus cumprir os seus propósitos na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele nos ensina. O tema do nosso mês, ele fala sobre a nossa vocação. Efésios 2:10. Andarmos em boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, é cumprir a nossa vocação, é cumprir o propósito de Deus em Cristo Jesus na nossa vida como igreja do Senhor. O Espírito de Deus usa Paulo para escrever algo ainda mais didático, ainda mais facilitado para o nosso ensino sobre o que é unidade. Há somente um corpo, ou seja, a igreja, e um só Espírito, o Espírito Santo. Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. O quê? Que esperança é essa? A volta de Jesus, que todos nós aguardamos. Há um só Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma só fé, ou seja, tudo aquilo que envolve o nosso relacionamento com o Senhor. Um só batismo. Que batismo é esse? É quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passamos a pertencer ao corpo do Senhor. Passamos a fazer parte dos salvos em Cristo Jesus. Um só Deus e Pai de todos. Deus é nosso Pai, irmão. Se Deus é nosso Pai, Ele automaticamente nos faz pertencer a uma família. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos, porque Deus é nosso Pai e Ele nos colocou em um corpo, em uma família que é a igreja. Deus está acima de todos nós. E mesmo Ele estando acima de todos nós, o que Ele faz, irmão? A Bíblia diz, e age por meio de todos e está em todos. Irmãos, é muito bom tirar férias, muito bom. E eu louvo a Deus porque eu pude viver esse tempo com a minha família de descanso no mês de julho. Mas é muito especial lembrar dos irmãos. É muito especial poder carregar os irmãos no meu coração. É muito especial também saber que os irmãos, a minha família também carregam no coração. E nós vamos vivendo essas coisas. É muito especial quando nós sabemos que carregamos e somos carregados por outros em seus corações na vida da igreja. E que bênção é isso, irmão. Que privilégio é isso. Que privilégio é nós termos, os irmãos sempre me ouvem falar isso, a oportunidade de viver as alegrias e as lutas da vida, mas não passá-la sozinho. Poder ter com quem compartilhar as alegrias e testemunhar dos feitos do Senhor. Assim como é muito precioso, muito especial nas lutas da nossa caminhada, nós termos com quem compartilhar, com quem orar, por quem orar e saber que também somos alvos de oração. Que privilégio que Deus nos dá. Terceiro lugar, meus irmãos, somos ricos porque fomos alcançados pelos propósitos de Deus em Cristo Jesus, a nossa salvação. Nós somos ricos porque somos igreja para vivermos os propósitos de Deus e a unidade é propósito de Deus para a sua igreja. Nós somos ricos, meus irmãos, porque nós somos capacitados pelo Espírito, estabelecidos pelo Filho e nós somos habilitados pelo Pai para cumprirmos os propósitos do Senhor. O Senhor nos tem chamado a andarmos em boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, desenvolvermos a nossa vocação, sermos uma bênção, irmão. E aí, Deus nos enriquece, porque Deus traz sobre cada um de nós um dom especial. Deus é maravilhoso, irmão. O versículo 7 do capítulo 4, eu volto a ele, a Bíblia diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o que, irmãos? Dons aos homens. Por que o Senhor nos fez um corpo, sendo Cristo cabeça? O Senhor nos faz um corpo e como corpo, Ele nos abençoa, concedendo a cada um de nós dons. Volto ao exemplo dos jovens aqui no louvor. Um estava na bateria, outros nos instrumentos de corda, a Bianca aqui, teclado e harmonia,
outros estavam cantando. Duda estava conduzindo aqui as orientações do louvor, Marina e Vitor estavam dirigindo. Perceberam, irmão? Como que Deus faz? Outros estavam na recepção, um faz uma coisa, outro faz outra. Existem aqueles que, no dom que Deus deu, ficam em evidência, porque existem os dons exteriores, e assim aqueles que são como que interiores, que não é visto, mas é fundamental. Alguém está vendo meu coração bater aqui, irmão? Tem ninguém vendo meu coração bater. Mas eu estou aqui de pé porque o meu coração está batendo. Portanto, muitas vezes aqueles que são vistos é atribuído a esses muita honra. E aqueles que são fundamentais, mas se atribui menos honra, porque eles não estão sendo vistos. Mas todos são fundamentais para o funcionamento do corpo. E é assim que Deus faz. Tem gente que, para as coisas estarem acontecendo como está acontecendo aqui nessa noite, teve que carregar peso. Ninguém viu. Para acontecer o que está acontecendo aqui nessa semana, teve gente que teve que fazer coisas ao longo da semana e ninguém viu. Para que todos nós pudéssemos estar juntos aqui nessa noite e todo mundo está vendo o que está acontecendo e poder estar adorando e aprendendo do Senhor como nós estamos adorando e aprendendo do Senhor nessa noite. O corpo é assim, irmão. Louvado seja o Senhor por isso. Deus usa cada um de nós na vida do corpo. E é muito interessante, irmãos, que em todo o tempo, porque foi essa a missão que recebemos do Senhor, Jesus disse: ide por todo o mundo. Todos nós somos chamados por Deus e enviados pelo Senhor para fazermos a diferença. Porque as pessoas dos nossos lados, irmãos, estão clamando por Cristo e por salvação o tempo inteiro. Por onde a gente vai, tem gente clamando por Cristo e por salvação. Gente que está perdida, sem Cristo e sem salvação. E o Senhor quer usar a nossa vida, porque o versículo 6 que lemos, no final dele do capítulo 4, diz que Deus age por meio de todos e está em todos. Então o Senhor está em nós e agindo através da nossa vida. E Ele quer usar a nossa vida para que outros possam conhecê-lo. O Senhor tem nos chamado a fazermos a diferença onde Ele nos levar. Agora, a diferença que nós vamos fazer no mundo, ela nunca será diferente da diferença que fizermos aqui, irmão. Porque nós somos uma coisa só. Se nós queremos fazer a diferença no mundo que jaz no maligno, nós vamos ter que fazer a diferença primeiro no corpo. E não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. Capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Nós começamos tudo aqui, irmão. E a diferença que vamos fazer lá fora é reflexo do que somos aqui. Portanto, meus irmãos, quero repetir isso. Em nome de Jesus, nós somos chamados e vamos fazer a diferença no mundo que jaz no maligno. Mas o nosso desafio prioritário é fazermos a diferença aqui. Como? Capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros na medida que o amor vai marcando a nossa forma de ser e viver aqui, o amor que temos vivido aqui, ele vai ser levado para lá. O amor que vivermos aqui vai chamar a atenção dos outros lá, onde nós formos, aonde o Senhor nos conduzir. Sabe, meus irmãos, ser igreja é uma bênção. Viver a unidade do Espírito no vínculo da paz é uma bênção. Nós somos ricos por causa dessas coisas que o Senhor fez e faz por nós em Cristo Jesus. Que a gente comece pelo corpo, em amor. E o amor de Cristo vivido entre nós aqui vai ser vivido naturalmente por nós lá. A ponto de quando a gente olhar para uma pessoa perdida, a gente não vai conseguir ser insensível à condição daquela pessoa. Aquilo vai chamar a nossa atenção. A gente não consegue dar conta de todo mundo o tempo inteiro. É verdade, não consegue. Mas a gente não vai ser indiferente. A gente não vai conseguir passar por uma pessoa perdida sem fazer nenhuma oração por ela. A gente não vai conseguir passar pelas pessoas, mesmo que às vezes elas nos causem mal e dificuldade, mas a gente não vai conseguir deixar de falar: Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa está me chateando, mas eu quero que ela te conheça, Senhor. E eu não sei como, se de alguma forma o Senhor quiser usar a minha vida, usa, Senhor, em nome de Jesus. A unidade da igreja é bênção de Deus para nós. É cumprimento do propósito de Deus na vida da igreja.
Portanto, aquilo que cabe a Deus, Ele já fez, continua fazendo. Aquilo que cabe a cada um de nós fazer, que seja a nossa parte, em nome de Jesus. Seremos bênção lá fora, quando primeiro fomos bênçãos